Então, a primeira coisa, a gente tem que entender o que são os pensamentos. Mas antes da gente entender o que é o pensamento, a gente tem que entender como ele se forma. Então, vamos lá. A mente é um processador de informações. A mente olha para o mundo, percebe o mundo, vê o mundo e dá significado a ele. Ela nomeia o mundo. Então pensa lá nos nossos ancestrais. Eles viram um pedaço de pau com uma copa verde em cima. Eles deram o nome árvore. Viram um pouquinho de água no chão, deram o nome de poça. Viram uma pocinha maior, deram o nome de lago. Uma um pouco maior, deram o nome de rio. E uma muito maior, deram o nome de mar. Aí perceberam que a água do rio e a água do mar tinha gosto diferente. Então uma chamou de doce e outra de salgado. O homem foi nomeando o mundo, simbolizando, representando. E aí cada nome tem um significado que foi sendo dado, porque como eu falei no outro vídeo, todos os bichos que eram diferentes do homem, ele chamou de animal. Os bichos que de alguma forma machucavam ele, como a cobra, ele chamou de animais ruins, representou como animais ruins, maus. E os bichos que não faziam mal a ele, ou que eram úteis de alguma forma, eram bons animais. E ganharam na nossa cultura boas representações. O cachorro é leal, a pomba branca é paz, a borboleta é transformação, a cobra é traição, o sapo é feitiçaria, o gato preto é azar e assim por diante. Mas vamos entender, né? Como é que se forma. Então, 3 palavrinhas. Eu crio galinhas. A mente nomeou o corpo de eu, portanto ela se toma como referencial. Ela conhece aquele objeto chamado galinha, é comestível, serve de alimento para o corpo. E ela aprendeu a técnica de criar galinhas no cercado, deixar elas se reproduzirem num ambiente cercado. E aí então ele só vai cultivá-las. Por quê? Porque o homem, além de nomear os objetos, como a mente é esse processador inteligente, ela observa esses objetos. Ela vai vendo como eles se compõem, que tipo de relações eles estabelecem com outros objetos e qual a melhor forma dela se utilizar daquilo. Diferente dos outros animais que não têm uma mente inteligente e, portanto, eles têm uma programação de fábrica naquele instrumento, eles vivem instintualmente, né, só na base dos instintos. A mente humana não, ela tem essa inteligência de observar, interpretar e armazenar o que foi visto, observado e interpretado. A mente tem memória. Então, como é que os pensamentos surgiram? Primeiro, a mente dos nossos ancestrais categorizou o mundo. Isso aqui é branco, aquilo ali é preto. Isso aqui eu vou chamar de quadrado e aquilo de redondo. Isso aqui vai ser grande e aquilo pequeno. Isso aqui eu vou chamar de árvore, isso aqui de planta. Todos os fenômenos observados foram sendo categorizados. Além disso, ela foi observando como é que esses fenômenos se desenvolviam. De quanto em quanto tempo chove, quanto tempo leva para a plantinha nascer. A galinha também reproduz pintinho. A mente foi vendo os fenômenos, processando as informações que ela via e aprendendo com isso, usando isso a seu próprio favor. Muitas coisas ela acertava, muitos ela errou. Por exemplo, a mente via um barulho lá no céu, um trovão, falava que era um Deus bravo. E até dava nome para esse Deus invisível, que ela nunca viu, mas que ela deduzia que tinha alguém lá. Então ela foi interpretando o mundo, tomando-se a si própria como ponto de referencial. A cobra em si não é boa nem má. O terremoto em si não é bom nem mal. Tudo ganha um juízo de valor, de bom e mal, de melhor ou de pior, quando eu me tomo como ponto de referência para avaliar determinados fenômenos. E isso começou lá atrás. Então o que é
o pensamento? É representar os objetos em verbo. É verbalizar o mundo. Eu olho para um determinado fenômeno, nomeio ele e dou significado. Eu olho para aquele bicho se arrastando, nomeio ele, digo, é cobra e dou significado. Ela é ruim, tem que matar. E isso foi sendo criado pelos nossos ancestrais. E aí o que acontece quando a gente surge aqui? A criança, ela surge como pura consciência. A mente, que é um processador de informações, ainda não foi preenchida com os condicionamentos, as representações do mundo. Representações essas criadas pelo próprio homem. Então a criança, até uns 1 ano e meio, 2 mais ou menos, é muito comum ela falar de si mesma em terceira pessoa. Ela fala, neném quer comer, neném tá com sono, neném quer ir embora. Aí depois de tantos adultos insistirem, não, seu nome é Maria. Fala, Maria, Maria. Aí ela começa, Maria quer a boneca, Maria quer ir passear. A criança, instintivamente, sem nenhum conhecimento cognitivo, ela sabe que ela não é o corpo-mente. Ela sabe que ela é aquele sujeito que está percebendo as sensações, os desejos, as experiências que passam naquele corpo-mente. Inclusive no que tange a emoções. Não quer, Maria tá brava. Quem tem filho vai lembrar disso. Eu observei muito isso no meu pequenininho, né? Que eu já era formada em psicologia, então eu queria ver tudo que eu aprendi no curso acontecendo ali com ele, de fato, acontecia. É muito engraçado. É só depois de um tempo, né, de tantos adultos falarem, não, você é assim, você é assado, que a criança vai incorporando a sua própria consciência, ou seja, ela mesma, como sendo aquele corpo-mente e as sensações, experiências, pensamentos que se apresentam neste corpo, nesta mente. E a partir daí, até o fim da vida, ela só vai sendo preenchida com condicionamentos e mais condicionamentos, ideias prontas. Porque diferente dos nossos ancestrais que observaram o mundo e foram criando um mundo diferente daquele observado, porque em si mesmo as coisas não são boas nem más, elas apenas são o que são, fenômenos, objetos existindo, acontecendo, interagindo. O homem foi olhando para cada coisa no mundo e dizendo o que era. Entretanto, como isso é uma simbolização, né? É você criar em cima da coisa, você olhar para o céu e dizer que lá tem um Deus, olhar para o rio Ganges e dizer que ele é sagrado, olhar para o cemitério e dizer que ele é amaldiçoado, que ali tem almas penadas, você simplesmente está criando um mundo na mente que não corresponde ao mundo real. Tanto não corresponde que no decorrer da história da humanidade, os valores, as crenças, todas foram mudando. Cadê Íris e Osíris hoje? Quem é que reza para os deuses mitológicos? Quem é que acredita que existe lobisomem, mula sem cabeça, saci pererê? Nossa, uma infinidade de exemplos. Como a nossa interpretação do mundo não corresponde à verdade do mundo, essa interpretação vai mudando, porque na verdade a gente recria o mundo. E aí você nasce nesse mundo recriado, cheio de ideias, e você absorve essas ideias. E não sabendo que é a consciência, se identifica completamente com a mente e passa a operar a partir das ideias que esta mente recebe. E aí a gente entra no tema do sofrimento psicológico. Então, se você nasce num mundo onde as ideias vigentes estabelecem que o padrão de beleza é X e você nasce com o padrão de beleza Y, pronto, vai sofrer. A mente entende que ela é inadequada. Se você nasce num mundo cujos valores preconizam que você tem que ter muitos bens, muita matéria, muito acúmulo, e você não consegue ter a casa, o carro e a conta bancária gorda, vai sofrer.
Por quê? Porque enquanto a tua consciência está adormecida, você vai operar e se posicionar como um ego, que é onde a grande esmagadora maioria está posicionado. E sofrendo pelos problemas psicológicos, que são o quê? As ideias condicionadas, as ideias construídas. As pessoas estão operando dentro de um mundo virtual de ideias, de pensamentos, presente na mente de cada um. E sofrendo por causa disso. Ah, eu sofro porque eu não encontrei a minha alma gêmea. Será mesmo que a alma gêmea existe? Investiga! E eu poderia dar milhões de exemplos, mas é desnecessário. O importante é você entender esse processo mental, essa maquininha produtora de pensamentos e desejos, e sacar que o seu sofrimento está relacionado à identificação com isso. Quando tu perceber que em realidade tu é apenas a consciência habitando este corpo-mente, a verdadeira revolução acontece. Porque tudo gira em torno de estar confundido com o ego. Quando você, que é o verdadeiro sujeito, se retira deste papel, o papel cai por terra. Sem um ator para incorporar o personagem, não tem personagem, não tem história. E, portanto, não tem sofrimento. Então, a primeira coisa